E vamos à palavra de Deus e vamos a mais um estudo em graça do Ministério MGA Manaus 2, Graça e Apostolado. Glória a Deus pela vida dos eleitos que estão também via Facebook, através desta live. Glória a Deus pela sua vida. Esse é o Ministério MGA Manaus 2. Nós já louvamos a Deus e agora nós vamos ao apostolado. Vamos neste momento iniciar o estudo da palavra de Deus e eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento da parte de Deus. Senhor, eu oro declarando, Pai, o perfeito entendimento na vida dos teus filhos, para que eles recebam, Pai, o perfeito entendimento, em nome de Jesus. Creio e por isso eu falo, criei e por isso eu falei, que lhes seja dado, Pai, a revelação, o entendimento, para que eles possam entender e compreender, porque está escrito, Senhor, a tua palavra, e nós cremos, e por isso eu rogo a ti, Senhor, para que eles entendam como está escrito e como está revelado. Porque não basta somente estar escrito, Senhor, mas que eles creiam através da revelação e do entendimento que só o Senhor pode dar. Que lhes seja revelado, que os olhos lhes sejam abertos do entendimento, para que resplandeça a glória de Cristo. Em nome de Jesus. E eu declaro que a tua palavra ela não voltará para ti vazia, mas te será revelada. Eu já declaro ministração de anjos ministrando em favor das ovelhas, em favor dos eleitos, para a glória de Deus. Creio e por isso eu falo em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que os amados possam estar compartilhando também via Facebook o apostolado, para que outras ovelhas recebam. Esse é o Ministério MGA, mas o mover de Deus na terra. Porque nós não somos uma religião, nós não somos nenhuma religião evangélica, nós somos o mover de Deus na terra. Glória a Deus. Então nós temos um tema. Glória a Deus. Então o tema, o segredo da fé que funciona. Glória a Deus. Então, amados, a fé, ela é o segredo. Vamos falar hoje da fé que funciona, ou seja, o segredo da fé que funciona. Porque nós já recebemos, amados, uma mesma medida de fé, e nós temos uma mesma medida de fé. A questão é você praticar, porque cada um individualmente, né, deve viver por fé. É o justo que viverá por fé. Então, o justo, ele vive por fé e ele pratica a fé. Então vamos ver, eu marquei aqui alguns textos para que nós possamos ler, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter o perfeito entendimento. Você receba, meu amado e minha amada, o perfeito entendimento em Cristo, que você receba esta revelação que pode transformar a mudança de vida para a sua vida. Vamos ler 2 Coríntios, o capítulo é o 4 e o versículo é o 13. Segunda Coríntios 4 e 13. E temos, portanto,
o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, amados, o segredo é você crer no que está escrito, porque como o apóstolo Paulo diz aqui, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Então, temos esse mesmo espírito de fé de quem, amados? É dos homens e das mulheres de Deus que criam e tinham experiências de fé com Deus. Porque você crer é uma coisa e você ter experiências de fé com Deus é outra coisa. Então, temos que chamar Deus para a nossa vida, a manifestação de Deus para a nossa vida, e isso através da fé. E ele diz que temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Então, nós temos o mesmo espírito de fé de Abraão, né? De Isaac, de Jacó, de Josué. É o mesmo espírito deles, amados. O mesmo espírito de fé de Jesus, segundo a carne. Todos os que passaram antes de nós, mas que ficaram registrados na sua palavra. Então, nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Então, é como está escrito, não é como o homem possa interpretar a palavra de Deus, é como está escrito. Então, é como está escrito, e por isso falei. Então, o primeiro passo é crer e depois falar. Então, nós cremos em Deus, cremos na sua palavra e falamos aquilo que cremos. Aquilo que cremos é aquilo que falamos. Porque existe a fé positiva e a fé negativa. Se você não crê que vai dar certo, você fala aquilo que crê. Mas se você crê que vai dar certo, você fala aquilo que você crê. Crie, por isso falei. Então, isso é uma revelação, amados. O que você tem falado, sobre o que você tem colocado o seu coração, o que você crê. Porque aquilo que você crê é aquilo que você fala, é aquilo que está cheio o coração, é aquilo que sai da boca do homem. Então, aquilo que sai da boca do homem é aquilo que ele crê. Então, e o que cremos nós falamos. E só temos cuidado de ter o cuidado de falar, e se formos falar, que nós possamos falar o certo, amados. A palavra certa daquilo que nós cremos. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo aqui diz, também nós cremos, porque aqui ele estava falando com a igreja de Coríntios e ele estava se incluindo e incluindo os irmãos. E hoje, né, Paulo morreu, eu estou aqui me incluindo e incluindo os irmãos. E eu posso te dizer, também nós cremos, por isso também falamos, porque o apóstolo, o profeta, o evangelista, né, o pastor e mestre da época de Paulo, todos já morreram. E esses irmãos, dessas 14 cartas do apóstolo Paulo também já morreram. E todos os que estão escritos na Bíblia também já morreram. Mas a igreja do Senhor está na terra. E se a igreja do Senhor está na terra, então nós cremos e por isso nós falamos. Então Paulo não está aqui para falar, mas nós falamos. E Deus também levantou, segundo a vontade dele, pastores, mestres, evangelistas, né, apóstolos, para a glória de Deus. Então ele tem levantado essas pessoas que são os dons espirituais. Então nós cremos e também nós falamos. Então um dos segredos é que nós devemos crer como está
escrito, e crer, e nós devemos confessar, e entendemos que nós temos o mesmo espírito de fé que eles, né? O mesmo espírito de fé que os irmãos tiveram no passado. Então, assim como Deus foi com eles, assim como eles receberam de Deus, nós também hoje recebemos de Deus. Glória a Deus. Mudança de clima aqui no Amazonas, né? É uma mudança, né? Chove, aí tá calor. Aí então, com essa mudança de clima, a gente fica assim, né? Com a garganta um pouco agoniada e fica também espirrando, né? Por conta dessa mudança de clima. Mas, glória a Deus. Vamos ler também Hebreus. O capítulo é o 12 e o versículo, aliás, o Hebreus, o capítulo é o 6 e o versículo é o 12. Que lhe seja revelado, amados, a palavra de Deus. Está escrito é uma coisa, está revelado é outra coisa. Então, amados, creia na palavra de Deus, creia do que está escrito na palavra de Deus, porque o Espírito Santo testifica a palavra de Deus, o que está escrito. Então, Hebreus 6 e 12. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então, aqui nesse versículo, não desejamos que vos torneis negligentes, algumas outras versões falam que não vos torneis preguiçosos, ou seja, preguiçosos na fé, que não ora, que não faz confissão de fé, que não declara aquilo que crê, são preguiçosos na fé. Então, algumas versões falam indolentes, que é preguiçosos. E aqui fala negligentes. Eu acho que está bem claro, né? Não desejamos que vos torneis negligentes. Então, aqui, Paulo está falando da fé, amado. É uma negligência na fé. É você ir empurrando com a barriga e vendo as coisas acontecer e não tomar uma posição espiritual diante das situações, diante das circunstâncias. Nós passamos por algumas situações, né? Eu fiz tratamento, ainda estou em tratamento para anemia, tomei toda a medicação, mas mesmo tomando, amados, a medicação, eu continuo declarando, né? Eu estou tomando a medicação aqui, mas eu estou declarando, estou chamando a existência. Eu estou fazendo a minha confissão de fé. Eu não vou confiar só na medicação. Então, eu estou tomando a medicação, eu estou tomando a minha posição de fé. A minha atitude é espiritual, que é uma atitude de fé. Então, aqui Paulo está falando na questão da fé. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então aqui, amados, mais uma vez o apóstolo Paulo fala para que nós sejamos imitadores. E ele já tinha falado em 2 Coríntios 4:13 que nós temos o mesmo espírito de fé. E agora ele manda imitar eles. Então, nós devemos o quê? Imitar eles. Imitar aqueles que têm o mesmo espírito de fé. Glória a Deus. Mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, amados, são duas coisas. Fé
e paciência. A primeira coisa, imitar os que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então aqui a palavra de Deus está clara, amados. Não está mandando o homem fazer campanha do milagre, do vale da bênção. Não está mandando você fazer nenhum propósito. Não está mandando você fazer nenhum tipo de sacrifício. O que a palavra de Deus diz é que nós devemos imitar aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então, amados, se você tem se posicionado, colocado diante de Deus em oração, se você tem feito a sua declaração de fé, então é fé e paciência, porque há um tempo para todas as coisas. Por isso que é necessário a paciência. E também, Deus também tem um propósito em tudo o que Ele faz em nós, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que você esteja passando por qualquer situação, ainda que seja dolorosa, mas tudo contribui, tudo você vai tirar proveito de alguma coisa. Como eu passei alguns dias, né? Aprendi, amados, agora nesse tratamento, aprendi a me cuidar mais, né? Ter mais tempo para cuidar mais ainda da minha saúde, né? Eu estou cuidando muito bem da minha saúde, mas eu estou cuidando muito mais agora, né? Vamos dizer que eu apanhei feio, quase 2 meses aí, inativa aí, inoperante praticamente. Então aprendi mais. Então eu aprendi que eu tenho limites, eu não posso ultrapassar os limites. Então eu preciso andar nesses meus limites, na questão da carne, na questão humanamente falando, mas aqui é a questão da fé, que coisas espirituais, né? Coisas que nós não vemos, são atitudes de fé. Então nós devemos imitar eles, porque o apóstolo Paulo não mandou fazer campanha, né? Não mandou fazer corrente. O que nós devemos fazer é imitar os que pela fé e paciência herdaram a promessa. Essa promessa, amados, não é da salvação. Essa promessa não é da santificação, não é da justificação, porque nós já somos todas as coisas concernentes às coisas espirituais. Deus já resolveu e tudo está consumado na obra de Cristo. Estamos falando do reino de Deus, amados. Aqui as coisas terrenas, as coisas carnais, a nossa saúde, o que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então, são essas promessas. Aquilo que você pede a Deus em oração, você se posiciona, você crê e você começa a declarar fé e paciência e você vai herdar, amado, porque a palavra de Deus não volta atrás. Então, nós devemos imitar a eles. Glória a Deus. E se a palavra de Deus, ela se cumpre, nós herdaremos também, amados, aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos confessando, nós também vamos herdar. Glória a Deus. E Ele faz muito mais ainda daquilo que nós pedimos, do que nós pensamos. E vamos ver como Deus opera, porque o nosso tema, o segredo da fé que funciona, porque não é um estímulo do sistema religioso de fazer um pacto, de fazer um propósito. Como eu vi um ministério novo que começou, vamos fazer uma campanha da quebra da fortaleza. Você traz uma semente, uma oferta e traz a fortaleza. Então você vai barganhar com Deus. Aonde está escrito, amados? Que nós temos que barganhar, levantar uma oferta de sacrifício, como se fosse um holocausto para Deus, para que Deus destrua as fortalezas. Não, amados, o reino de Deus, o evangelho, ele é simples e ele é espiritual, ele é para o nosso
espírito, glória a Deus. Nós não praticamos obras mortas. Nós vivemos por fé, porque nós estamos vivendo no reino espiritual. Glória a Deus. E para o físico, que é o reino de Deus, nós herdamos essas promessas com fé e paciência. E vamos em Efésios, o 3 e o versículo 20. Efésios 3 e 20. Glória a Deus. Efésios 3 e 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, amados, Deus é poderoso? Sim. Ele faz além do que pedimos, pensamos ou imaginamos? Sim, mas não para aí. Nós temos que concluir o versículo com Paulo. Porque diz, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, existe uma vírgula e não acabou. Ou seja, segundo o poder que em nós opera. Eu oro, amados, para que te seja revelado essa palavra, para que seja revelado e que você receba esse entendimento. Porque segundo o poder de Deus que opera em nós. Então, quem vai operar é o poder de Deus. Segundo quem? Segundo o poder que em nós opera. Então, é segundo o poder de Deus que opera em nós. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo que está em nós, é o mesmo que vivifica o nosso corpo, que é mortal, mas é através de nós, amados, é através das nossas confissões. Nós não podemos ser indolentes, negligentes ou preguiçosos. As coisas não vão acontecer do nada. Nada é do nada, amados. Então, nada é do nada. Então, nós, agora na graça, somos ensinados a viver da fé. Por quê? É para isso que Deus estabeleceu na igreja os ministros que têm a unção para ensinar a palavra de Deus. E que você receba por fé essa palavra que transformará a sua vida. Glória a Deus. Então é segundo o poder que opera em nós. Quem vai operar, amados, é Deus, segundo o poder que está em nós. Ou seja, quando eu confesso, quando eu chamo a existência, quando eu imito eles, quando eu não sou preguiçosa, eu tenho atitude de fé, Deus age e trabalha em meu favor. As coisas começam a cooperar e contribuir para o meu bem, para o meu favor. Então, é segundo o poder que opera em nós. Isso é ter a confissão de fé. Porque não é só esperar em Deus. Ah, Senhor, está escrito. Aí você ora e para fazer tudo muito abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí para aí. Mas tem que concluir. Segundo o poder que em nós opera. Então opera em nós. E o que opera em nós, amados, é o Espírito Santo de Deus. Ele está em nós e ele se manifesta em nós. Então, quando nós oramos, ele se manifesta. Quando nós pregamos, ele se manifesta. Quando nós intercedemos, ele se manifesta. Então, é através de nós, ou seja, homens ensinando a homens, Deus falando com outros homens, através dos ministros da palavra de Deus.
E vamos confirmar ainda mais um apostolado do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2:14. Segunda Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Algumas versões falam o cheiro do seu perfume, o cheiro da sua fragrância, ou seja, a sua presença, a sua manifestação. Então aqui, graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Ou seja, Ele nos conduz triunfantemente, nos conduz em vitória, amado. Então, Ele nos conduz em vitória, mas mais uma vez precisamos concluir o versículo. Nos conduz em vitória ou triunfante em Cristo e por meio de nós. Novamente o apóstolo Paulo confirma, e por meio de nós. Então é por meio de nós. Ou seja, o justo viverá da fé. Então, amados, chamamos a existência, fazemos as nossas confissões, as nossas declarações, porque é por meio de nós. Como eu falei, nada é do nada, porque nada vai acontecer se nós não fizermos algo para que mude as circunstâncias. Então devemos nos manifestar diante das situações. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, ou seja, a sua presença, a sua fragrância, o seu perfume. Então nós já entendemos, amados, que é através de nós, não é através de campanha. Amém? Glória a Deus, nós já entendemos. Então é através de nós. Porque o sistema religioso, amados, ensina para os irmãos somente pedir oração. Irmão, ore por mim. Apresente meu nome no propósito da campanha. Coloque meu nome na caixinha. Coloque meu nome no livro. Então, estão sendo indolentes. Estão sendo preguiçosos. Nós, amados, respondemos por nós mesmos. Cada um levará o seu fardo. Então, e nós temos que ter responsabilidades conosco mesmo. Nós temos que ser responsáveis por nós mesmos. Assumir a responsabilidade de cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa família, de tudo aquilo que está em nossa volta. Nós precisamos ter essa responsabilidade de estar cuidando, amado, de tudo aquilo que vem em nossas mãos. Temos que ter a responsabilidade. Se não tem, aprenda a ter responsabilidade. E como está a vida espiritual? Né? A nossa vida espiritual. Nós precisamos ter a atitude. Né? A vida espiritual que eu falo, amado, não é a santificação, não é a salvação, porque isso aí está tudo certo. Espiritualmente falando, na questão de fé. As coisas estão acontecendo e precisamos ser sábios, ser cautelosos, precisamos ter atitudes, ser responsáveis por nós mesmos. Cada um precisa aprender, amados, a ser responsável, porque na graça nós somos ensinados a ser pessoas responsáveis, porque não é porque nós estamos na graça que não tem campanha e agora estou na graça, eu já sou salvo, eu já sou santificado, não tenho mais nada o que fazer, eu não tenho mais o que orar, eu não tenho mais que buscar a Deus, eu não tenho mais que congregar. Não, amados, nós estamos em meio a lutos, em meio a tribulações, né? Todo mundo sabe que está aí a nova ordem mundial, está aí pandemia, guerras,
tudo está aumentando. Então, nós não podemos ser negligentes, precisamos ter atitudes e responsabilidades. Glória a Deus. Então, isso é um dos segredos da fé. E nós possamos tomar essas atitudes. Vamos ver o que Jesus, segundo a carne, falou, né? Vamos ler o livro da lei. É um livro histórico, né? Precisamos entender que é um livro histórico, mas que Jesus também falou palavras proféticas, amados. Existem palavras que foi exclusivamente para os judeus, exclusivamente para uma aliança, e tem palavras que podemos tomar, podemos pegar também para nós, porque são palavras proféticas. Então vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vamos ler o 13 e o 14. E depois vamos ler do 20 ao 24. Para não ficar muito grande, né? A leitura. 13 e o 14 do versículo do capítulo 11. 13 e 14. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nela senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Então, o que Jesus falou? Jesus disse, né? Então aqui é confissão, né? É uma confissão daquilo que crê. Confissão de fé é uma confissão daquilo que você crê. E o que ele creu, eu vou dizer para esta figueira que nunca mais ninguém coma mais de ti. Ou seja, que ela seque, que ela murche. Então, amados, o que na sua vida pode também estar precisando dessa confissão, está precisando desse tipo de confissão de fé, né? Eu tenho dito para algumas situações que cesse, que chegue ao fim, né? Em nome de Jesus. Porque como eu ainda estou em tratamento, né? Apenas eu saí do estado crítico, né? Das crises. Estou fazendo tratamento de anemia. E ainda não estancou completamente ainda o quadro de sangramento ainda, né? Estou aí quase 2 meses. Então eu estou fazendo minha confissão, eu estou fazendo a minha declaração. E eu declaro que cesse, que não tenha força, que não tenha vigor. Estou tomando a medicação? Estou. Mas eu estou também fazendo a minha confissão de fé. Eu estou também fazendo a minha declaração de fé. Eu também estou tomando posse da palavra e declarando, amados. Porque aqui Jesus disse, o que ele disse? A figueira. Então aqui ele não orou a Deus, ele não orou ao Pai, né? Dizendo: Senhor, que não coma mais fruto dessa figueira, mas ele mesmo ordenou que ela cessasse. Então, amados, é através de nós, o Espírito Santo na antiga aliança só era manifesto e só estava na vida de Jesus, segundo a carne. Era o único que tinha, antes da consumação, o Espírito Santo sobre a vida dele, porque ele é Deus. Então, como ele é Deus, ele não foi concebido sobre o pecado, né? Ele já tinha o Espírito Santo. Assim somos nós. Então é Deus, é o poder de Deus que secou a figueira, mas foi ele que falou, ele que
declarou. Então é através de nós. Aqui Jesus estava ensinando que é através de nós, amados. É Deus que vai fazer a figueira secar? Qual é o problema da figueira na sua vida que precisa secar? Que precisa murchar, que precisa perder a força, perder o vigor, né? Eu é o sangramento. Eu estou declarando, não vai ter força, não vai ter vigor. Estou ali declarando. E assim eu creio que eu vou herdar esta promessa. Assim eu creio que eu vou herdar essa promessa, crendo que eu já tenho vitória. Glória a Deus. Então agora vamos ler o 20 ao 24 para concluir. Passando eles, os discípulos, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Então a primeira coisa que Jesus exortou aos discípulos: tende fé em Deus. Ou seja, tende coragem, tenha atitude de fé. Não seja negligente, como Paulo disse. Paulo disse: não seja negligente. Jesus disse: tende fé em Deus, né? Tome uma atitude de fé. O 23: em verdade vos digo, se alguém, então quem é esse alguém? Jesus não disse aqui só os judeus, os gentios não, ele não especificou. Por isso que eu falo que existem palavras proféticas. Então nós podemos pegar essa palavra para nós. Em verdade vos digo, se alguém disser. Então é se alguém disser. E nós, os gentios, estamos na nova aliança, devemos dizer, porque Paulo disse: criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então aqui Jesus diz: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz e lhe será feito. Então a segunda coisa, depois de falar, é não duvidar. Ou seja, fé e paciência. O que o Paulo disse? Fé e paciência. Então orei hoje, orei amanhã, ainda não herdei a promessa? Fé e paciência. E aqui ele não falou como Paulo falou. Ele disse não duvidar. Mas é a mesma coisa, amados. O Espírito é o mesmo. Amém? Glória a Deus. Então é não duvidar. Glória a Deus. Que se fará o que se diz e lhe será feito. Então será feito o que se diz. Então o que você tem dito, né? O que você tem falado, né? O apóstolo Marcos Gomes tem uma ministração. O que você tem falado? Então nós precisamos falar, amados. Não ser negligentes, não ser preguiçosos, né? Nós já temos um não aí, né? O problema já está aí. Então possamos falar a palavra certa, ser direcionado pelo Espírito Santo e falarmos a palavra corretamente. A confissão correta é a confissão que funciona. Glória a Deus, porque o segredo da fé que funciona. Então são vários segredos, né? E eu estou falando aqui para os amados. E o 24, concluindo o que Jesus falou: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que o recebestes, será vosso. Então tudo o que pedirdes, ele não está falando só para os judeus. Ele está falando aqui tudo o que vós, que vos digo, o que pedis em oração, crede que o recebeste e será vosso. Então nós temos que crer, amados, que quando nós oramos, nós já recebemos, que será nosso. E o que o apóstolo Paulo diz? Que é fé e paciência. E nós herdaremos a promessa. Então, é crer, confessar e será nosso. Herdaremos a promessa. Então, essa é a graça, amados.
Esse também é o apostolado. Glória a Deus, porque existe palavra profética, porque nós falamos do evangelho profético e apostólico. E Jesus, segundo a carne, foi profeta também. E o que é para nós, nós podemos pegar também. Glória a Deus. Então, orando, crendo que recebemos. Então, será vosso. Então, quando que será nosso? Quando nós cremos que recebemos. Então, continue declarando, continue falando, porque nós não podemos ser negligentes. O que é negligente? Deixar as coisas acontecerem do nada, porque nada é do nada. Glória a Deus, porque o Espírito Santo deixa muito bem esclarecidos, amado, no apostolado. Por isso é que ele tem levantado pessoas para aperfeiçoar a igreja no entendimento, para edificar a igreja no entendimento, para trazer a unidade da fé no entendimento, que está em Efésios 11. Glória a Deus. Efésios 4. Glória a Deus. Vamos ler mais uma palavra de Jesus de Nazaré, ainda aqui em Marcos. O capítulo é o 4 agora, do 35 ao 40. Marcos 4, do 35 ao 40. Glória a Deus. Marcos 4, 35 a 40. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passamos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, eles ainda não tinham aprendido, né? Ou seja, eles estavam passando por uma tribulação, eles estavam passando por uma situação, e eles estavam incomodando quem? O mestre, né? Porque eles sabem que o mestre é poderoso, que pode todas as coisas. Mas o que o mestre queria? Que eles tomassem atitude de fé. E eles foram incomodar o mestre. É como no sistema religioso. Ore por mim, coloca meu nome na oração, no caderno. Vai subir no monte, leva o meu nome, leva do meu marido, leva do meu filho. Então é assim, amados. Porque nós agora na graça ensinamos as ovelhas a viverem da fé, viverem por fé e viver praticando a fé, amados. Essa é a graça, amados. Esse é o apostolado. Glória a Deus. O 39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse o mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Então Jesus tomou a posição. E o que ele fez? Falou, ele disse, porque aqui repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então é nós, amados, que devemos, é através de nós. Quem calou o mar foi Deus, né? É o próprio Deus. E nós devemos praticar a palavra, dizer para o mar: quieta-te, dizer para a figueira: não tenha mais vida, não tenha mais fruto, que não coma mais fruto de ti. Porque quem vai fazer murchar a figueira é Deus, mas é nós que vamos dar a ordem para elas, porque são coisas espirituais, são leis espirituais de Deus, amados, imutáveis. Isso não se muda, isso tem que se crer e
receber por fé, por revelação da graça de Deus. Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Mas, olha o 40. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, Jesus repreendeu os discípulos. Por que sois tímidos? Por que me incomodaram? Por que foram me chamar? Por que foram me tirar do sono? Vocês poderiam ter mandado o mar se calar. Vocês poderiam dar ordem ao mar para ele se aquietar. Então é isso, amados, que hoje nós falamos aquilo que cremos. Se você crê que você pode falar e o mar vai parar a tempestade, então fale, amado. Qual é a tempestade? Fale, declare e creia, amados, porque Jesus exortou aqui os discípulos e nós aprendemos no apostolado a vivermos por fé. Então, amados, aqui Jesus estava no barco, né? E quantas vezes nós estamos passando por alguma situação e não tem ninguém perto, né? Nós temos quem? O Espírito Santo. Ele está aqui conosco e ele se manifesta e nós só precisamos declarar. Então, aqui Jesus falando com os discípulos, e nós podemos também tomar esta palavra para nós. Há uma diferença, amados, de Jesus de Nazaré para nós. Somente uma diferença através do que nós aprendemos do apostolado. Porque Jesus aqui, ele era o próprio Deus. Então, Jesus sendo o próprio Deus, ele diz: cala-te e aquieta-te o mar. Ele disse à figueira que não coma mais fruto de ti. E acabou. E morreu. Só que nós devemos atentar em mais uma coisa, porque aqui é um livro da lei, é um livro histórico, mas hoje nós estamos vivendo a graça consumada. Então, a graça consumada não é mais Jesus de Nazaré. A graça consumada é Jesus Cristo, o ressuscitado. E se Jesus Cristo ressuscitado, então agora nós podemos dizer, como Jesus falou: cala-te, aquieta-te, mas só que não para mais aí. Agora é cala-te, aquieta-te em nome de Jesus. A diferença é que agora entra o nome de Jesus. Aqui ele era o próprio Deus. Então ele falava e declarava. Então o segredo da fé para nós é falar, declarar, mas que seja no nome de Jesus. Por isso que nós precisamos da revelação da graça de Deus. Não é somente falar e declarar. É falar, é declarar, mas tem que ser no nome de Jesus. Aí vamos ver o que Jesus falou em João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. Jesus falando ainda aqui com os discípulos: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então essa é a diferença, amados, que Jesus poderia dizer: cala-te, aquieta-te, porque ele é o próprio Deus, porque ainda não havia sido consumado. Mas o que ele falou para os discípulos e o que nós vivemos hoje a graça consumada.
vivemos hoje, né, a graça consumada. E a graça consumada hoje é Jesus Cristo. Por isso, o 13, farei tudo o que pedirdes. Então, é alguma coisa? Não, amados, tudo o que pedirdes. Então, amados, não precisa nenhum tipo de sacrifício, não precisa nenhum tipo de barganhar com Deus. Eu fico transtornada de ver essas coisas no sistema religioso. Traga o seu propósito, que Deus vai te abençoar. Traga o teu propósito para você ser abençoado. Então, amados, tudo o que pedis em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Então é tudo o que pedirdes, é por fé, amados, é por fé. O reino de Deus, ele é tomado por esforço, e o esforço é fé. Glória a Deus, é por fé. Você tem uma atitude de fé, né? E você aprende a gerenciar a sua vida, aprende a se cuidar, você vai ter, com certeza, o retorno do benefício de uma atitude sobre a sua vida. Então, farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a palavra de Deus, ela não volta atrás, amados. É tudo o que pedires em nome de Jesus. E o 14, se me pedires alguma coisa, em meu nome eu o farei. Então é no nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos hoje nesse apostolado? O segredo da fé é que nós não devemos ser negligentes, preguiçosos, esperando as coisas acontecerem do nada. Nós devemos ter atitudes, nós devemos praticar, confessar. Se vamos confessar, que nós possamos confessar a palavra certa, declarar a palavra certa. E essa confissão, essa declaração precisa ser no nome de Jesus. Não é esperar que Deus faça, amados, sem que você tome uma atitude de fé. Deus faz através de nós. Deus opera por meio de nós. Deus está vendo, Deus sabe que você está passando pela dificuldade, sabe, amados. Ainda que uma outra pessoa vá orar e pedir, Deus está sabendo, mas Ele está esperando em você. Muitas vezes o homem está esperando em Deus e Deus está esperando no homem, que ele tome uma atitude de fé, porque são leis espirituais, né? Leis de Deus. O justo viverá da fé, ou por sua fé viverá. Então cada um, amados, viverá da sua fé. Eu não posso viver a fé do meu esposo, meu esposo não pode viver a minha fé. Então cada um, né, carregando o seu próprio fardo. E vamos concluir com Jó 42:10. Vamos concluir o apostolado com Jó 42:10. Jó fica antes de Salmos. É a última página de Jó. Eu sei que tudo podes. Na verdade é o 10, 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. E o que o apostolado do apóstolo Paulo nos diz? Para imitar. Imitem aqueles que por fé e paciência herdaram a promessa de Deus, né? O que o Paulo falou? Temos o mesmo espírito de fé. Então nós temos o mesmo espírito de fé de Jó.
nós temos esse mesmo espírito, temos a mesma fé. O que nós temos é que imitar. Então, quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Não foi do nada, amados. Deus não mudou a sorte de Jó do nada, porque Paulo nos ensinou a não sermos negligentes, a não sermos preguiçosos, a não sermos indolentes. Mudou o Senhor a sorte de Jó, vírgula, não parou aí. Quando este orava pelos seus amigos, então ele orava, ele praticava, ele tinha uma vida de fé, uma vida que praticava a fé, ou seja, ele vivia da fé. Então Deus mudou a sorte dele quando ele orava, quando ele estava vivendo da fé, amados, quando ele estava praticando. Então nada é do nada, glória a Deus, porque Deus mudou. Então ele mudou a sorte de Jó e ele pode mudar a nossa sorte, amém? Ele pode mudar e ele muda a nossa sorte, glória a Deus. Quando ele muda a nossa sorte? Quando nós temos atitudes de fé, esperando somente em Deus, que Deus faça o agir, o mover de Deus. Temos que fazer a nossa parte, amados. Temos que dizer ao mar para ele se aquietar. Eu estava há 2 semanas atrás na casa da minha mãe. Eu estou indo toda semana para lá. Ela é idosa. A gente divide com os irmãos uma pernoite lá para dormir com ela. Eu sempre passo logo 2 dias, né? Casa de mãe, comida da mãe. Então lá eu tive um sonho, mas esse sonho foi um sonho revelado. Ele não foi somente só um sonho. E eu estava nesse sonho, tinha outras pessoas também que estavam comigo num barco. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui em Marcos 4, que os discípulos estavam sendo submergidos por água e falaram: mestre, né? Me socorre, tu não está vendo? O barco já está entrando água. Tu não vai fazer nada. E Jesus dormindo. E eu estava dentro do barco. E o temporal estava fechando o barco. Começou a entrar água dentro do barco. E nesse sonho eu me desesperava e eu orava a Deus: Senhor, que essa tempestade se acalme, que esse vento se acalme. Eu dizia para Deus fazer com que isso acontecesse. E quando eu acordei, no outro dia, eu comecei a entender pelo Espírito Santo de Deus que aquele sonho, ele foi um sonho revelado, como foi aqui para os discípulos, que aqui não foi um sonho, foi uma realidade. Então, o que o Espírito Santo começou a me trazer entendimento, me trazer revelação, que não é para pedir a Deus, para Deus parar a tempestade, não é para pedir que Deus pare, é para que eu declare, para que eu fale para o mar se aquietar. É eu que tenho que falar para ele se aquietar, porque quem vai fazer o mar se aquietar é Deus, mas Deus opera por meio de nós, e é através de nós. Então eu falo, eu declaro e Deus opera, amém? Então esse foi um sonho revelado por Deus. E muitas vezes, quando eu estava no sistema religioso, eu tinha essas atitudes, né? Senhor, tu faz isso, tu faz aquilo, né? Dando ordem para Deus, né? Fazendo assim, Senhor, tu vai fazendo desse jeito, daquele outro, dizendo como era para Deus fazer. Mas a graça, amados, não é assim. Na graça, vivemos por fé. É nós que falamos, é nós que declaramos, e é Deus que faz e opera através de nós. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E glória a Deus
pela sua vida e aplauda ao Senhor Jesus.